Salve, salve seus fumantes. Hoje eu vou trazer uma teoria sobre o que teria acontecido se eu reencarnasse em One Piece, mas deixando de enrolação só bora. Ron não sabia o que tinha acontecido, ele só sabia que foi atropelado por um caminhão em alta velocidade e saiu voando. Quando recobrou a consciência, viu-se inexplicavelmente no meio do mar, envolto em correntes, em direção ao desconhecido. O cansaço extremo de seu corpo o impedia de nadar direito, ele mal podia usar um pouco de sua força física restante para flutuar na superfície do mar para se salvar de afundar no fundo. Quando achava que as coisas não podiam piorar, as ondas que apareciam de vez em quando o sufocavam. Beber acidentalmente um grande gole de água do mar o torturou. Dentro de uma hora, seu corpo atingiu seus limites. Felizmente, no momento em que sua força física estava quase esgotada, que ele não conseguia mais se sustentar, uma ilha apareceu na frente dele. Mesmo sem forças, Ron torceu seu corpo o mais forte que pôde, contando com a corrente, para derivar em direção à ilha. À medida que a ilha se aproximava, o instinto de sobrevivência fez com que o corpo quase exausto de Ron parecesse ter uma onda de força física, enquanto ele batia os braços na água e remava, e corria em direção à costa. Uau! Depois de uma onda contínua, Ron correu para a margem, finalmente chegou à praia. Sua boca e narinas estavam cheias de areia. No entanto, a alegria da sobrevivência foi mais do que suficiente para lavar todo o seu desconforto. Ron rolou relutantemente, virou-se para cima e engasgou violentamente. Ao mesmo tempo, seus olhos estavam cheios de confusão. O que é este lugar? Como eu pude aparecer de repente no mar? Ron não conseguia se lembrar exatamente do que aconteceu antes de aparecer aqui. Sua mente estava caótica, como se algumas memórias estivessem faltando. Quanto mais ele pensa sobre isso, mais dor ele sente. Ele não conseguia se lembrar como foi parar aqui. Ron finalmente desistiu de pensar e olhou ao redor, tentando determinar onde estava. No entanto, à primeira vista, além do mar gelado e da praia de areia dourada, havia apenas algumas construções estranhas na parte de trás da ilha. Embora parecesse vagamente familiar, ele não conseguia se lembrar do que era. Depois de pensar nisso por um longo tempo, os pensamentos de Ron foram gradualmente interrompidos pela fome. Preciso encontrar algo para comer. Pressionando a barriga vazia, Ron mal se apoiou e se levantou. Ele sentiu que em seu estado atual, se não encontrasse algo para comer logo, definitivamente encontraria seu fim. Mas antes que Ron pudesse se levantar para caminhar em direção à ilha, uma figura apareceu atrás dele, aproximou-se rapidamente, agarrou-o pela camisa e o arrastou diretamente para a ilha. Ponto de interrogação, ponto de exclamação. Ron ficou chocado e tentou lutar, mas o poder da mão que o agarrava era tão grande que ele não conseguia escapar mesmo em suas melhores condições, muito menos quando estava fraco e quase morrendo. Ron tentou abrir a boca para gritar com ele, mas sua voz estava extremamente rouca e impotente. Ele mal pronunciou uma palavra, que o outro lado parecia não ouvir. Caníbal? Homem selvagem? Essas palavras saíram de sua mente, o que fez Ron se sentir aterrorizado, e o que o deixou ainda mais assustado foi a figura que ele viu quando mal virou a cabeça. Uma pele de cor púrpura clara, obviamente, não uma cor de pele humana normal. Movendo os olhos com horror, ele olhou para a cabeça do homem, mas não viu nada parecido com cabelo humano. Uma coisa estranha como tentáculos, que ainda estava torcendo, presos à sua cabeça. Oh meu Deus! Que diabos é essa criatura e que diabos é esse lugar? Os olhos de Ron se arregalaram até o limite, revelando um olhar inconcebível. Ele estava dizendo a si mesmo que estava sonhando ou alucinando. A dor forte que sentiu ao ser arrastado à força, a dor que sentiu na bunda, fez com que percebesse que não estava sonhando, era a realidade. Enquanto Ron tentava lutar com todas as suas forças, ele foi repentinamente jogado para fora pela criatura roxa e caiu em um pátio. Chefe Arlong, encontrei um humano na costa, levado à praia quando a criatura roxa começou a falar. A língua que ele falava não era familiar para Ron, mas estranhamente ele conseguia entendê-la.
Especialmente a primeira palavra pronunciada pelo outro lado, deixou Ron estupefato. Ok. Chefe, Arlong. A inexplicável e familiar denominação fez com que a incerteza ocupasse todo o coração de Ron. De choque, a dor de seu corpo quase caindo aos pedaços foi esquecida. Ele olhou atentamente para o lado interno do pátio e viu uma figura familiar e estranha em uma cadeira reclinável. Seus olhos ficaram um pouco opacos. É mesmo aquele cara. O Homem-Peixe Arlong. É quase exatamente o mesmo que eu me lembro, este é. Oh. O mundo de One Piece. Ron focou os olhos com força para ter certeza de que não estava enganado, e finalmente acreditou no que viu. Este era um de seus mundos favoritos. Ele tinha inúmeras fantasias dele vindo que ele não esperava realmente vir a este mundo. Sentado na cadeira reclinável, Arlong abriu um olho, olhou para Ron no chão e disse: lavado na praia. Nós não somos um abrigo aqui. Bem, siga as regras aqui. Um humano deve pagar 100.000 berries. O Homem-Peixe Kurobi no pátio disse, olhando para Ron, que estava completamente encharcado, vestindo apenas uma camisa e shorts. Esse cara não tem dinheiro, então mate o Arlong disse em um tom preguiçoso. Ele não esperava receber nenhum dinheiro de uma pessoa que foi levada para a praia. Foi uma conversa simples entre Arlong e Kurobi, mas derramou água fria em Ron, que estava um pouco emocionado. Ron, que estava familiarizado com o enredo, sabia que a frase Matthew não era uma piada. Ele realmente queria se livrar dele. Vir para o mundo inteiro certamente o deixou feliz e animado, mas esse desenvolvimento foi um pouco esmagador para ele. Foi triste que sua aventura pudesse chegar ao fim, sem ele poder tocar em uma fruta do diabo. Havia um frenesi de pensamentos sobre uma maneira de sobreviver, mas o Homem-Peixe obviamente não daria tempo a Ron para pensar. Neste momento, o corpo de Ron estava desmoronando. Era difícil lutar, para não mencionar escapar. Ele não seria capaz de fazer isso mesmo se estivesse intacto, enfrentando um não-humano, um monstro Homem-Peixe como Arlong. Observando Kurobi esmagando a massa em suas mãos, Ron não resistiu, nem lutou, mal conseguia mover os braços. Mas assim que a massa estava prestes a cair, uma voz nítida veio. Esperar. Kurobi parou inconscientemente, e a massa parou a menos de 30 centímetros na frente de Ron. Mesmo que Ron tivesse uma mente forte, ele quase sofreu uma parada cardíaca. Relutantemente moveu a cabeça e olhou na direção do som. Ele viu uma menina de 14 anos aparecer lá, com cabelo laranja curto, pequeno e fofo. Ele imediatamente reconheceu sua identidade desde o primeiro olhar. Nami Shvayan. Parecia ter uns 14 ou 15 anos. Em outras palavras, o tempo atual deve ser cerca de 3 ou 4 anos antes de Luffy sair para o mar. Com base na idade de Nami, Ron adivinhou aproximadamente a linha do tempo atual e, ao mesmo tempo, sentiu-se um pouco aliviado. Embora Nami não o conhecesse, mas conhecendo a personalidade de Nami, ela não o deixaria ser morto casualmente pelos Homens-Peixe. Enquanto ele sobrevivesse a essa crise imediata, ele estava confiante de que poderia sobreviver com a compreensão do mundo e até mesmo atravessar o mar. Ela voltou vendo Nami aparecer no pátio. Arlong se levantou da cadeira e sorriu. Você está fora há tanto tempo. Se você não aparecesse, eu ia mandar alguém te encontrar. Nami franziu a testa e olhou para Ron deitado no chão. No início, ela pensou que ele era um aldeão de Kokoyase. Então ela parou Kurobi sem hesitar, mas acabou que ele era um estranho. Qual é o problema? Nami olhou para Arlong e franziu a testa. Arlong estendeu as mãos e disse: nada. Um cara levado pelas ondas, não sei de onde ele veio. Ele não tem dinheiro. E de acordo com as regras aqui, ele não tem o direito de viver se não puder pagar. Enquanto falava, Arlong sorriu e disse: ei, Kurobi. Não o mate no quintal, vamos ter sangue em todos os lugares, jogue-o fora primeiro. Ok. Chefe. Arlong Kurobi respondeu estupidamente, estendeu a mão e pegou Ron, e o arrastou para fora do pátio. No entanto, ao ouvir as palavras de Arlong, Nami pensou em sua mãe adotiva, Belmere.
Vendo Kurobi puxando Ron para fora, ela não pôde deixar de respirar fundo e gritar: "Pare com isso!" O Arlong olhou para Nami e disse com um sorriso: "Você quer poupar a vida dele. É uma pena que as regras aqui não possam ser abolidas casualmente, a menos que ele possa pagar 100 mil berries para sobreviver. Na verdade, não importava se Ron foi morto ou não. Ele era apenas um refugiado que sofreu um naufrágio. Realmente não importava se eles o deixassem ir. Mas a única coisa era deixar Nami com a ideia de que as regras não podiam ser quebradas. Isso era o mais importante. Caso contrário, um seria lançado hoje e outro amanhã. Não parece que a aldeia inteira poderia ser poupada no futuro. Nami olhou para Home. Era uma coisa certa que ele não poderia ter uma única berries escondida. Embora Nami tenha concordado com Arlong em resgatar a Vila Kokoyasi com 100 milhões de berries. Naquela época, ela tinha apenas 300 mil berries obtidas em várias viagens ao mar. Se ela quisesse salvar Ron, então ela teria que gastar 100 mil berries de uma vez. Embora fossem completos estranhos um para o outro, Nami não suportava ver Ron ser morto na frente de seus olhos. Além disso, as palavras de Arlong apenas despertaram suas lembranças de Belmere. Ron se acalmou enquanto Nami lutava. Mesmo que Nami não o salvasse, ele já havia pensado em uma maneira de fugir, mas seria muito arriscado. 100 mil bagas. Para Nami, que tinha apenas 14 ou 15 anos agora, ela se arriscou muito e gastou muita energia para conseguir essa quantia de dinheiro. Alguns segundos se passaram como se fossem alguns anos. Nami finalmente tomou uma decisão. Ela respirou fundo, tirou uma pilha de notas do bolso e disse: "Aqui está a parte dele. Eu vou pagar por ele bem, você é realmente generoso." Arlong sorriu, estendeu a mão para pegar a pilha de notas, acenou para Kurobi e disse: "Ok, a vida deste homem é sua." Olhando para esta cena, Ron respirou fundo e virou os olhos para o céu azul. Tipo, inteligente, corpo macio, tom doce. Ela foi ótima.